Efésios 5, verso 22 em diante, diz-nos assim: esta que é a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Pregar expositivamente, versículo a versículo, traz esses problemas, né? Quando você chega em determinados textos, não tem como fugir. Como estamos pregando sequencialmente na carta de Paulo aos Efésios, nós somos obrigados a tratar de textos que chegam e que não fazem tanto sucesso no meio evangélico, porque eu já ouvi de várias mulheres dizerem: não, eu concordo com quase tudo na Bíblia, agora não fala de submissão para mim, que é um assunto indigesto, eu não tolero. E outras dizem: eu não concordo. E quando você diz eu não concordo, você está dizendo: eu crio para mim uma Bíblia dentro da Bíblia. Aquilo que é do meu interesse, aquilo que me agrada, eu seleciono. Aquilo que é inconveniente ou que vai gerar algum tipo de dissabor, eu já vejo não com tão bons olhos assim. E nessa noite nós chegamos na sequência de exposição da carta de Paulo, nos versos 22 a 24, quando Paulo claramente trata da submissão da mulher. E esse argumento vem logo depois dos versos 18 a 21. A submissão da mulher está conectada a uma vida cheia do Espírito. Paulo dá uma ordem à igreja: enchei-vos do Espírito. E ele explica 3 maneiras como nós nos enchemos do Espírito. Em primeiro lugar, glorificando a Deus com hinos, cânticos espirituais, vivendo a vida comum do corpo. Em segundo lugar, nós nos enchemos do Espírito Santo quando passamos a dar graças a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Substituímos uma língua murmuradora que enxerga tudo em preto e branco por uma linguagem celebrativa. Tudo que é bom, puro, lícito, de boa fama e que tem virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. E em terceiro lugar, no verso 21, Paulo diz que eu me encho do Espírito Santo quando eu me sujeito ao outro, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. 2 pontos. Essa sujeição mútua acontece no ambiente familiar, na relação da esposa com o marido, na relação do marido com a esposa, na relação dos pais com os filhos e dos filhos com seus pais. Como a mulher se enche diariamente do Espírito Santo, se sujeitando ao seu marido. Paulo diz que a mulher cabe o privilégio de honrar ao Senhor através dessa ordem. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E a gente tem que responder à pergunta: por que Paulo trata das mulheres em primeiro lugar? Primeiro, porque no mundo de Paulo, as mulheres nunca vinham primeiro. Era uma cultura claramente machista. As mulheres não eram consideradas, na cultura romana, na cultura grega, gozando da mesma dignidade que o homem. Só o cristianismo valoriza a mulher, porque o cristianismo bíblico diz que a mulher possui a mesma dignidade que o homem, criada à imagem e semelhança de Deus. E Paulo coloca a mulher em primeiro lugar justamente para contrariar essa rotina de sua cultura, que era desvalorizar a dignidade da mulher. E em segundo lugar, Paulo coloca a mulher primeiro para padronizar a sua linha de raciocínio. Se você observar o capítulo 5 de Efésios, no verso 22, Paulo coloca as mulheres. No verso 25 ele fala do marido. Depois, no capítulo 6, Paulo fala do filho. Depois, no capítulo 6, no verso 4, Paulo fala dos pais. Ainda no capítulo 6, versículo 5, ele fala dos funcionários. E no capítulo 6, versículo 9, ele fala dos empregadores, dos senhores. Então Paulo organiza a sua linha de raciocínio daquele que está em função de hierarquia inferior àquele que está em função de hierarquia superior. Paulo organiza a sua linha de raciocínio, aquele que deve se submeter e aquele que tem autoridade. É assim que Paulo constrói sua linha de raciocínio. Por isso que as mulheres vêm primeiro, porque depois os filhos vêm primeiro, depois os funcionários vêm primeiro.
É assim que Paulo organiza a sua linha de raciocínio. O que é se sujeitar? A palavra, a expressão significa literalmente dar-se incondicionalmente para completar o outro. Muitas mulheres não conseguiram compreender ainda que esse é o ideal de sua criação. Deus as criou para serem apoio para os seus maridos enquanto eles realizam a função de conduzir o seu lar a glorificar a Deus. É importante deixar isso claro. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É alguém que olha nos olhos, que possui a mesma dignidade real e que ajudará o marido nesse papel extraordinário de viver para a glória de Deus, viver uma vida em missão. Sujeitar-se nas Escrituras também significa sacrificar-se para fazer com que o relacionamento entre ambos seja saudável. O livro de Provérbios nos diz que a mulher sábia constrói o seu lar, a tola o derruba com as suas próprias mãos. É claro que com isso o livro de Provérbios não está dizendo que o homem não tem responsabilidade na construção de um casamento sólido. Mas o que o livro de Provérbios quer dizer é que a mulher precisa ser sábia na manutenção e no dia a dia de seu papel dentro da família. A gente pode torcer a palavra se sujeitar, mas ela literalmente significa isso. Eu fui posta como apoio, como suporte, como alguém que ajudará meu marido a realizar essa missão quase que impossível, que é viver para a glória de Deus. Eu serei bênção para o meu lar. Eu estimularei meu marido na condução espiritual da nossa família. Um cuidado que a gente precisa tomar é que o conceito bíblico de submissão a alguém não implica inferioridade do que sujeita e nem superioridade de quem está em autoridade. Submissão, no sentido estrito, tratado pelas Escrituras, não significa que a mulher tem menos dignidade que o homem. Paulo não está tratando de... Toda hora está mudando aqui o meu slide, não entendi. Paulo não está tratando aqui de diferença de dignidade, mas de diferença de funções. Isso é revolucionário, porque no mundo de Paulo, o pensamento grego e romano era completamente diferente. O próprio Aristóteles escreveu um livro chamado Política, e olha o que ele diz: assim é naturalmente com o macho e a fêmea. O primeiro, que é o macho, é superior, o outro é inferior. O macho governa, a fêmea é governada. A mesma regra vale para toda a humanidade. Esse não é o pensamento de Paulo. Para Paulo, a mulher não é inferior ao homem. Ela goza da mesma dignidade real, criada à imagem e semelhança de Deus. Ela e o homem são iguais em essência. Por que então não há um mandamento para as esposas amarem seu marido? Só há um mandamento de sujeição. Primeiro, porque está implícito que as esposas devem amar os seus maridos, já na ordem sede submissas. O que Paulo está dizendo é: amparem seus maridos, sejam suporte para os seus maridos, apoiem seus lares. Paulo está tratando aqui da essência das relações e não dos detalhes. É como se Paulo dissesse aqui: olha, mulheres, se em toda a relação familiar vocês tiverem que ter cuidado com um detalhe, como o detalhe mais importante, é este: seja apoio, suporte, amparo, alguém que está ali para seu braço direito, alguém que ajuda a construir seu lar. Homem, se você precisa observar o único detalhe em sua família, olhe isso: ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Essa é a essência. Paulo não quer tratar dos detalhes. Veja só, Tito capítulo 2, versos 3 e 4. O que Paulo diz? Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos. Então, na ordem sede submissas, está implícito também a conjugação do amor. É que Paulo não está tratando de todos os pormenores de uma família, mas da essência, daquilo que é mais importante.
Mulher, olhe para o respeito, olhe para o companheirismo, valorize a cumplicidade. Homem, olhe para a dedicação à sua esposa, para o amor, o serviço sacrificial. Essa é a essência, o que há de mais importante em sua função. Por que se sujeitar? Paulo ele traz para nós duas razões. A primeira a gente pode chamar de razão devocional. Ele diz no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A primeira razão trazida por Paulo é a razão devocional. Como ao Senhor, talvez signifique que a mulher precise amar o seu marido, porque em primeiro lugar ela ama a Cristo. Ela precisa apoiar e ser suporte ao seu marido, porque em primeiro lugar ela desenvolve uma vida pródiga, próspera em sua relação com Deus. E se Deus a ordena ser amparo, apoio, sujeição ao seu marido, por amar o Senhor, ela respeitará o seu marido e será apoio para ele. Talvez essa seja a razão devocional. Sede submissas ao seu marido como ao Senhor, por causa de sua obediência, por causa de seu amor a Cristo. Note que Paulo não exige da esposa uma submissão absoluta e incondicional ao seu marido. Você vai amar o seu marido, ser apoio ao seu marido, enquanto a glória de Deus estiver presente em seu lar. Há limites para a sujeição, e nós chegaremos nesses limites já já. Em segundo lugar, a esposa só conseguirá se submeter ao marido se primeiro, isso é muito importante, ela tiver uma vida devocional ativa e frutífera, pois sujeitar-se ao marido precisa primeiro de alguém que se submete a Jesus. Sede submissas ao seu marido como ao Senhor. Se não há sujeição a Jesus Cristo, não haverá sujeição ao seu lar. Se não há submissão a Cristo como seu Senhor, não haverá obediência à palavra desse Cristo. Sua palavra será danosa, pesada, indigesta, de difícil obediência. Em primeiro lugar, se a mulher deseja se submeter ao seu marido, em primeiro lugar ela precisa sujeitar-se a Jesus Cristo. Porque a sujeição nas Escrituras não é imposta. A mulher voluntariamente, por amar a Cristo, se sujeita ao seu marido. Nós não vemos nas Escrituras nenhuma lei, nenhuma ordenança dada a um marido para impor às suas mulheres a sujeição. E nós sabemos que mulheres iracundas, mulheres rixosas, mulheres rabugentas, é praticamente impossível de se sujeitarem a nós. Se primeiro elas não tiverem uma vida profunda com Deus, de absoluta devoção a Jesus Cristo, uma vida com o desejo largo de honrar a Cristo e sua palavra em todas as coisas, elas não vão voluntariamente desejar se tornarem parceiras, ajudadoras, companheiras de seus maridos. Porque em primeiro lugar o problema não é com seu marido, mas é com Deus e sua palavra. Terceira observação é que a submissão da esposa ao marido é voluntária e espontânea. Martin Lloyd Jones, expondo Efésios, ele chega nesse texto e diz que um dia estava em sua casa, início dos anos 60, assistindo a entrevista de uma Miss América, se converteu, mulher belíssima, de mente brilhante, e em rede nacional, o entrevistador quis fazer aquelas pegadinhas, né, dos nossos jornalistas e disse: você é uma mulher muito bonita, deve ser assediada por muitos homens, e é casada. E ela brincando, eu sou muito bem casada. Ele disse, pois é, e quem é que manda lá na sua casa? Ela disse, sem titubear, meu marido. E quem é que decidiu quem manda lá na sua casa? Ela disse, fui eu. Fui eu que decidi que quem é o líder espiritual em minha casa, quem é o líder da família é o meu marido. E essa mulher está refletindo uma sintonia com as Escrituras. Porque é a mulher que involuntariamente, conectada ao seu Senhor, dirá, o meu papel não é diferença de essência, mas é diferença de função. O meu papel é apoiar, amparar, ajudar o meu marido na missão dificílima de viver para a glória de Deus. Eu não serei fardo, eu não estou aqui para ser competidora dele, eu estou aqui para ser complementar a ele, ser parceira dele.
em nossa missão de família, viver para a glória de Deus. Essa é a razão devocional. Sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Se não há sujeição ao Senhor e à sua palavra, pode ter certeza, não haverá autossujeição à sua casa. A segunda razão que Paulo dá para as mulheres se sujeitarem aos seus maridos como ao Senhor, a gente pode chamar de razão teológica, que está nos versos 22 a 24. Paulo vai explicar, versículo 23, perdão. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Paulo traz aqui a ordem da criação. Ele introduz o princípio da ordenação de Deus para o mundo. Veja que Deus não construiu um mundo caótico, um mundo sem ordem. Paulo diz que Deus deu leis fixas para governar a terra. Paulo diz que Deus deu às nações leis para governarem as nações. É necessário que haja governos, imperadores, líderes. E Paulo diz que na família não é diferente. Deus deu a famílias funções de liderança. Homem e mulher gozam da mesma dignidade real, no entanto, tem funções na família que são distintas. Deus deu ao homem a função de conduzir a liderança da família e a mulher a função, não é diferença de dignidade, isso tem que ficar claro, é diferença de função, de apoiar, amparar, ajudar, porque Deus fez isso na ordem da criação, Deus fez isso em países, Deus fez isso em empresas e Deus fez isso no lar, é a ordem teológica, é o princípio da ordenação. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, que a própria divindade segue esse princípio. Meu computador ficou louco. Paulo diz que a própria divindade segue esse princípio de hierarquia. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Dentro da ordem da salvação, o próprio Jesus, que é igual ao Pai em dignidade de Deus, se submeteu. Jesus, o Deus Filho, tem a mesma dignidade de Deus do Deus Pai. Mas por conta da nossa salvação, Jesus se submete ao seu Pai para ser feito maldição em nosso lugar e morrer pelos nossos pecados. Na perspectiva da nossa salvação, Jesus se sujeita ao Pai. O homem se sujeita a Jesus e a mulher é a auxiliar, a parceira, o braço direito, o complemento de seu marido. Essa é a razão teológica, o princípio da ordenação de Deus para o mundo. Mas a submissão possui limites. Quais são esses limites? Eu pontuo no mínimo 2. O primeiro é o limite do pecado. Homens que desejam inserir suas mulheres num ambiente absolutamente sujo, um ambiente sujo moralmente. Homens que querem expor suas mulheres a filmes eróticos, expor suas mulheres a mais um parceiro ou uma parceira dentro do relacionamento. Esse é o limite do pecado. Homens que querem constranger suas mulheres a desonrarem a Deus através do pecado. Quando acontece esse limite, você está liberada de se sujeitar ao seu marido. O segundo limite é o limite da interferência. É quando o seu marido quer coibir você, constranger você a não amar a Deus, a não orar ao seu Deus, a não ter intimidade com a palavra do seu Deus. Eu não disse aqui, o seu marido quer te proibir de ir para a igreja. Se o seu marido quiser te proibir de ir para a igreja, ok. Ainda assim, você deve ser sujeita a ele. Agora, se ele quiser proibir você de ter vida de adoração íntima com o seu Deus, vida de oração ao seu Deus, vida de intimidade com a palavra do seu Deus, a submissão perdeu o valor. É o limite da interferência. Se o seu marido quer constranger você a mentir, é o limite do pecado. Porque as mulheres são chamadas a se sujeitarem aos seus maridos como ao Senhor. E Cristo nunca constrangerá ninguém ao pecado. Deus não tenta ninguém e nem Ele mesmo é tentado pelo mal.
Como as esposas devem se submeter ao seu marido, em termos práticos, caminhando para a nossa conclusão. Em primeiro lugar, orando por seu marido. Ele pode parecer alguém forte, autossuficiente, seguro, mas não é. Seu marido é um grande pecador. Precisa muito de sua oração. É um homem com a história cheia de fragilidades. É um homem que vive debaixo desse céu e é bombardeado por ataques diariamente, por pressões contínuas. Ele é frágil. Cometeu, comete e sempre cometerá erros. Ele precisa muito de suas orações. Essa é talvez uma das melhores maneiras como você pode exercer a sua parceria, o seu complemento, a sua ajuda. Segundo lugar, as mulheres podem se submeter ao seu marido, permitindo que ele exerça autoridade e liderança no lar. Isso é muito importante. Permitindo que ele exerça autoridade e liderança no lar. Eu conheço um determinado casal, cujo homem é muito simples. Ele não consegue elaborar argumentos muito sofisticados, a bagagem educacional dele é limitada. Sua mulher, por sua vez, tem uma mente brilhante, consegue elaborar argumentos incríveis. E quando você visita esse casal, a mulher, ela ocupa todo o espaço, fala muito bem, elabora muito bem a construção da fala, a linha de raciocínio, e o marido simples no cantinho. Mas há uma sabedoria nessa mulher que é incrível. Todo argumento, ela constrói de tal maneira que ela põe as palavras na boca de seu marido, para que a fala final seja dele. O que distingue essa mulher de outras mulheres não é o seu brilhantismo intelectual, mas é sua sujeição ao Senhor. Ela compreendeu o privilégio de sua missão. Ela compreendeu a sua vocação, a razão de sua criação e o seu propósito dentro de sua família. Mente brilhante, mas que respeita a função do marido posta por Deus como autoridade. Mudou de novo esse computador, hein? Não sei o que aconteceu. E por fim, aceite e aprecie a proteção que seu marido lhe oferece. Aceite e aprecie a proteção que seu marido lhe oferece. Há mulheres que não dão espaço para o marido governar o lar, que falam demais, tomam decisões precipitadas demais, querem resolver todos os problemas do lar, porque se acham dinâmicas demais e aí se sobrecarregam. E eu quero terminar dando algumas sugestões a mulheres com temperamento forte, o que é cada vez mais comum, casadas com maridos passivos. Eu digo que é cada vez mais comum, porque as mulheres da nossa geração, elas cresceram ouvindo de suas mães e de suas avós, olha, trabalhem. Estão certas em falar isso. Não dependam de homem algum. Porque olha, você não pode confiar em homem. Aí tem mulher que cresceu vacinada contra homem. Só que aí tem um problema. Fizeram um curso superior, mestrado, passaram em concurso público, alcançaram o mercado de trabalho, cresceram para serem autônomas, independentes, só que se casaram. E aí vem as crises. E agora? Como é que vai resolver isso? Algumas sugestões a esposas com temperamento forte, casadas com maridos passivos. Em primeiro lugar, não sobrecarregue esse homem passivo. Dê a ele responsabilidades em doses homeopáticas. Vá dando pequenas cargas para que ele assuma a liderança e o protagonismo da família. Uma carga de cada vez. Coloque-o para pagar as contas de água, de energia, de internet. Coloque-o para ir com você na escola dos meninos, conversar com a professora, conversar com a diretora. Depois mande ele um dia sozinho. Coloque-o um dia para pegar os meninos e fazer a tarefa com os meninos. Se corresponsabilizar com a educação dos filhos. Não o sobrecarregue. Dê a ele doses homeopáticas. Algumas mulheres estão dizendo, glória a Deus. Dê a eles doses homeopáticas. Segundo lugar, isso é muito difícil.
para muitas mulheres de nossa geração. Considere a decisão dele como final. Não traga culpas de decisões equivocadas e que agora traz consequências ruins para a família. O passado ficou. As decisões que ele tomou, que prejudicaram a família, fazem parte do processo de aprendizado dele de assumir o protagonismo da família, de assumir a cabeça do lar, de tirar de você, mulher, esse fardo pesado que está drenando suas energias. Então não trate decisões passadas que deram errado, trazendo culpa para a alma dele. Passou. Deixa a decisão dele ser final. Argumente, converse, mostre prós e contras. Mas se houver um embate entre vocês dois, de um pensar de um jeito e a mulher pensar de outro, diga, olha, eu creio assim, mas eu vou respeitar a sua vontade e a sua decisão. Terceiro lugar, faça um acordo com ele sobre pequenas decisões que você pode tomar. A grande crise na maioria dos casamentos hoje, se não em todos, é a falta de transparência na comunicação. Nos nossos encontros com jovens casais, o computador está com problemas de possessão. Nos nossos encontros com jovens casais, a gente tem falado muito sobre comunicação, que é o grande problema dos relacionamentos. Conversem sobre tudo. E você vai perceber, mulher, que a maioria dos homens, a maioria, se não todos, entende o quanto precisam de vocês. Eu preciso demais da minha esposa. Preciso demais. Nós temos acordos em casa. Eu falo, Raquel, eu não sei mexer com isso aqui, está em suas mãos. Mas nós conversamos antes. Está nas mãos dela. A Raquel hoje, por eu não ter tempo, faz toda a gestão financeira da nossa casa. Ela me dá mesada, sabia? Eu vivo de mesada. E sou feliz com isso. Raquel, estou precisando de tanto. Não pode. Pode. Então, em paz. Tratamos tudo ali escrito, ela é muito boa nisso, muito meticulosa, em paz. Mas conversamos sobre tudo. Conversem. A sua também, Casimiro? Eita! Conversem sobre tudo, gente. Quarto lugar, mantenha o seu marido bem informado. Lembre-se sempre disso. Toda conversa é pouca. Toda conversa é pouca. Toda conversa é pouca. E por fim, seja o complemento dele. É ruim quando você convive com alguns casamentos e a impressão que dá é que aquele casamento parece um corpo em convulsão. Você já viu alguém tendo uma crise convulsiva? O cérebro pode ter até um tipo de pensamento, mas a cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro. A boca espuma, o corpo se contorce. O corpo ele não é mais harmônico, sincrônico. Há uma feiura naquele corpo que foi criado para expressar beleza, harmonia em suas funções. Um casamento onde não há conversa, respeito das funções, parece um corpo em convulsão, um organismo adoecido. A cabeça quer ir para um lado, o corpo quer ir para o outro. É um corpo convulsionado. Então seja o complemento do seu marido. Olha que papel bonito. Eu não fui chamada para liderar, para ser a responsável espiritual pelo meu lar. Se você é a mulher crente, o seu marido não, você terá o privilégio de orar por ele, orar por seus filhos e consagrá-lo. Mas você não tem a sobrecarga do lar e da família em seus ombros. Você não é a responsável espiritual pelo seu lar. Você não é a responsável pela provisão do seu lar. Você não é a responsável última e principal pela educação dos filhos. Você não é a responsável última pelo cuidado com a casa. Você foi posta na vida do seu marido para ser complemento. A peteca foi dada para ele. A batata quente está nas mãos dele. Olha que maravilha. Então, para que andar estressada? Para que andar se sobrecarregando com tantas funções que tem tirado sua alegria, sua energia, sua vitalidade? Você é complemento, é auxiliar. O cabeça é ele. Deixa a cabeça dele ficar cheia de coisas. Ele aguenta.
Você foi criada como parte mais frágil. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 fala isso. Aproveite essa função que Deus te deu. Abrace-a com alegria, porque tornará a sua caminhada muito mais leve. Algumas práticas finais, só essas duas, a gente termina. Em primeiro lugar, minhas queridas irmãs, cultive uma vida espiritual fértil. Só é possível nós vivermos cheios do Espírito Santo se, em primeiro lugar, a gente buscar a presença desse Espírito Santo em nossas vidas. Faça isso todos os dias. Enchei-vos do Espírito. É uma caminhada diária. Quando há grande conflito no lar, é porque está havendo a grande ausência do Espírito Santo nas vidas. Onde há a plenitude do Espírito Santo habitando no coração, há esse coração aberto para glorificar a Deus, honrando sua palavra e obedecendo sua vontade. E por fim, ore por seu marido. Ele precisa muito de sua oração. E maridos, ouçam, a expressão sujeição não foi colocada por Deus para que você oprima, pise e humilhe sua mulher. Você e sua mulher têm a mesma dignidade na essência. Ela, igual a você, é criada à imagem e semelhança de Deus. A função sujeitar-se significa que você não está sozinho no grande projeto de viver para a glória de Deus. Deus te deu uma parceira, um braço direito, um complemento, um apoio. Se você acha que pode dizer para sua esposa quando a discussão está alta, olha, a Bíblia manda você se sujeitar a mim. Lembre-se antes que a Bíblia também manda você morrer por ela como Cristo morreu pela igreja.
Isso pode ser entendido como uma pequena contribuição ao discipulado. Mas o discipulado é muito maior que isso aqui. O discipulado é a gente viver uns com os outros no dia a dia, é a gente sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram, ter prestação mútua de contas, crescer na verdade. Nós estamos agora na nossa igreja local tentando mudar o nosso DNA para que ele se conforme com a Bíblia. Nós temos homens que foram discipulados, estão sendo discipulados, que multiplicaram em outros grupos cuidando de homens, para que eles multipliquem cuidando de outros homens. Nós temos mulheres sendo discipuladas para que se multipliquem, para cuidar de outras mulheres, viverem a vida do Novo Testamento. Nós estamos tentando isso. E nós vemos no livro de Atos uma igreja amorosa e compassiva. As pessoas têm dificuldade, a gente põe a mão no bolso e diz: é meu irmão de fé, eu conheço, eu preciso ajudá-lo. Como é que são as nossas igrejas hoje? A gente cultua a Deus olhando para a nuca do outro. Quem está no último lugar não conhece quem está aqui. Se a pessoa que estiver aqui estiver gemendo, cheia de problemas, e o irmão lá do fundo tiver condição de ajudar, ele não terá compaixão, porque não conhece, não convive, não tem vínculo. Por isso que o discipulado relacional é tão importante, porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe do caráter do outro, quando a gente sabe da fé do outro, quando a gente sabe do sofrimento do outro, não dá para a gente ser discípulo verdadeiro e permanecer apático. São duas expressões completamente distintas: apatia e discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro, ele se compadece. E o livro de Atos, por fim, registra o retorno à correta visão evangelística. Todos os povos estão dentro do projeto salvador de Deus. Porque o judeu do Antigo Testamento, ele se tornou encapsulado à sua etnia. Ele se tornou etnocêntrico. Ele entendia que somente os judeus receberiam as bênçãos de Deus. Ele se fechou para a fala de Deus a Abraão: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E o livro de Atos retorna a nossa visão para o desejo de Deus de salvar o mundo todo. As viagens missionárias de Paulo mostram isso. Depois nós temos 21 cartas no Novo Testamento. 1 Coríntios até Filemon, são 13 escritos de Paulo. Olha que mente brilhante, gente. De 27 livros, o cara escreve 13. E há suspeita de que ele também tem escrito até Hebreus, só uma suspeita. Depois nós temos 9 cartas gerais, de Hebreus a Apocalipse. Por que esse nome cartas gerais? Porque como Paulo já escreve 13, vamos pegar os outros que foram divididos por outros escritores e vamos dar o nome de gerais. Mas todas as cartas, gente, tanto as de Paulo como as de Hebreus até Apocalipse, aplicam a vida, obra e conquista de Jesus à dinâmica da comunidade, que é a igreja recém-instituída. Então a igreja nasceu, começa a ter os seus problemas internos, divisões, irmão levando outro na justiça, jovem tendo relação sexual antes do casamento. Aí os apóstolos escrevem as suas cartas, direcionadas à igreja, para aplicar a obra e a vida de Jesus a essa igreja recém-inaugurada. Como viver como igreja, à luz de Jesus Cristo e de sua obra completa, morte e ressurreição. As cartas também tratam do governo da igreja, pastoreio da igreja, a missão da igreja, identidade da igreja. As cartas tratam da defesa da fé, porque no primeiro século os apóstolos tiveram que lutar intensamente contra vários grupos heréticos que já entravam na igreja. As cartas tratam de sofrimento, porque o povo que sofreu é o povo que viveu no primeiro século. Nos 2, 3 primeiros séculos, sofreram demais por conta de sua fé. Eu estou terminando de escrever, cara, acelera lá, hein? A Alessandra está me dando uma força enorme. Estou terminando de escrever 1 Pedro. Se Deus quiser vai virar um livro daqui a um tempo. 1 Pedro só fala sobre o sofrimento, como os cristãos precisam viver à luz do sofrimento. As cartas falam sobre dúvidas diversas,
Ah, como é que faz? Jesus morreu já tem quase 100 anos. Olha só 2 Pedro. Qual era o questionamento? Olha o questionamento. Jesus morreu tem 30 anos e até hoje não voltou. Será que a gente não creu numa ficção? Aí já passaram 2000 anos. E olha a resposta de Pedro. Ele não tarda a cumprir sua promessa. 1000 anos para nós são como um dia para Deus. Aparentemente ele demora em voltar, porque ele é cheio de compaixão e deseja que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então as cartas vão responder dúvidas diversas e falarão sobre nossa esperança futura. E o Novo Testamento termina com um livro profético. Nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento e apenas um no Novo, que é Apocalipse. Um livro escrito num período de grande perseguição, enfatiza o consolo para a igreja que estava sendo perseguida, revela a soberania de Jesus sobre o mal e conclui com o pleno estabelecimento do reino de Deus entre os homens, por meio do retorno glorioso de Jesus. Como é que se interpreta a carta de Apocalipse? Não é um livro, é uma carta. João é o último apóstolo vivo, está velhinho, entre os anos 85 a 90 depois de Cristo, está preso numa ilha prisão, por conta da pregação do Evangelho. A igreja está sofrendo martírio em tudo quanto é lugar do Império Romano. Nero, para vocês terem uma ideia, manda pôr fogo em Roma. De 14 bairros, 11 são queimados, destruídos. Ele queria construir uma cidade à sua imagem e semelhança, Nerópolis, né? Não deu certo. Diz a tradição que enquanto Nero colocou fogo em Roma, ele está tocando o seu instrumento, nu na sacada de seu palácio. Dos 3 bairros que sobram, em 2 moram cristãos. Como a culpa começa a cair nas costas de Nero, ele direciona para os cristãos. E aí começa um grande morticínio. Paulo é um dos primeiros a ser martirizado, ele vai para a guilhotina, a cabeça dele é separada do corpo, e os cristãos começam a sofrer em todo o Império Romano. Várias cruzes são levantadas, diz-nos Flávio Joséfo, um historiador que não é cristão do 1º século, que faltou madeira para construir cruz. Os cristãos eram postos em cruzes e toda a iluminação da cidade de Roma foi apagada para que os cristãos ficassem noites como postes iluminando Roma. Os cristãos foram levados para os coliseus, eram comidos por leões, destroçados por ursos, sofriam torturas indizíveis, mulheres grávidas sofriam tortura, ninguém escapava disso. Aí João, o último apóstolo vivo, está numa ilha prisão, ele recebe a revelação de Jesus Cristo, e ele escreve a carta de Apocalipse, usando uma linguagem banhada pelo Antigo Testamento, para que essa linguagem passasse pela censura do Império Romano e alcançasse as igrejas perseguidas. Quando o escrito chegava às igrejas perseguidas, ao ler a carta de Apocalipse, cheia de simbolismo do Antigo Testamento, a igreja conseguia entender e ser edificada. Por que a gente tem dificuldade de entender Apocalipse? Porque a gente quer entender Apocalipse usando os nossos paradigmas do século 21. Para você entender a carta de Apocalipse, você tem que entender que João escreve uma carta que tem que passar pela censura romana para chegar à igreja perseguida, e essa igreja entendia muito bem o Antigo Testamento, e essa carta é banhada por simbologia do Antigo Testamento. Quando a igreja recebe essa carta e lê essa carta, ela recebe o consolo. Jesus venceu a morte. Ele está prestes a retornar. Destruirá a antiga Babilônia, que hoje é a nova Roma. Os desafios de ontem são os desafios de hoje. Os impérios que se levantam ontem contra Deus são os impérios que se levantam hoje contra Deus. Mas ele já venceu e terminará a obra que começou.
A nova Jerusalém, que significa a plena morada de Deus entre nós, descerá dos céus através do retorno de Jesus. Enxugará dos olhos toda lágrima, fará novos céus e nova terra, e estenderá sobre nós o seu tabernáculo, a sua morada. Viveremos com ele para todo o sempre, porque Cristo venceu. Ao receberem essa carta, a igreja era profundamente consolada.